Livro da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Diga para o seu irmão: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A questão da intolerância religiosa acompanha a história da humanidade. Nós vemos isso no período interbíblico, quando o último profeta do Antigo Testamento se cala. Malaquias, pelas razões de Deus, tem um período de 400 anos entre Malaquias e o Evangelho de Mateus de silêncio, é chamado de período interbíblico. No ano de 168 a.C., com a queda de Alexandre o Grande, seu reino é dividido entre os seus generais e um homem chamado Antíoco Epifânio. Ele invade Jerusalém, a capital santa, a nação santa, destrói sinagogas, persegue judeus, querendo implementar a religião helenística, querendo implementar uma nova visão, num ato de intolerância religiosa. Antíoco Epifânio é um homem tão devasso que ele sabe que o judeu tem o porco como um animal impuro. Ele profana no altar de Jerusalém, no templo de Jerusalém, uma porca. Tudo isso já estava na palavra de Deus. Daniel, no capítulo 8, fala dessa desolação, desse problema que aconteceria nesse período. Intolerância religiosa. Mas tem gente que não se curva diante disso, tem gente que não aceita isso, tem gente que, como Locker, um homem britânico, também no século XVI, ele diz: o homem tem direito à insurreição, o direito de não aceitar as injustiças. Deus levanta no período interbíblico os chamados macabeus, a revolta dos macabeus. Eles não aceitam aquilo e eles lutam contra o Antíoco Epifânio e conseguem vencer aquela batalha. Mas veja, ano 168 a.C., intolerância religiosa. Esse texto que nós lemos agora fala o Senhor Jesus à igreja de Esmirna. E esse texto está falando de 10 dias que na realidade significam 10 imperadores de Roma. Um período de perseguição à igreja, um período de carnificina, um período difícil para a igreja. Que Jesus está dizendo aqui a João: virá um tempo, um período em que 10 imperadores se levantarão contra a igreja. E no ano 64, um desses imperadores, chamado Nero, promove a intolerância religiosa. Ele olha para Roma e vê que Roma é uma cidade opulenta, é uma cidade bonita, mas em alguma parte de Roma existia um povo pobre. Existia um povo miserável. E olha a loucura deste homem chamado Nero. Ele diz:
Esse povo pobre aqui está deixando feia a opulenta Roma. Este povo pobre, miserável aqui, está contrastando com nós que somos ricos, poderosos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou queimar esta parte pobre aqui de Roma e vou construir uma nova capital. Vou construir um novo império opulento, majestoso. Nero é um homem megalomaníaco, é um homem demoníaco, ele ateia fogo na parte pobre de Roma. Só que o incêndio se descontrola. O incêndio não pega somente a parte pobre e miserável de Roma, o incêndio pega toda Roma, pega as mansões, pega a classe baixa, a classe média, a classe rica, e esse homem fica desesperado. E agora o que vai ser? O que eu vou fazer? E alguém diz para ele: Nero, esse povinho que está aqui em Roma, chamado de cristãos, não são eles que falam que nós que nos prostituímos, que nós que roubamos, que nós que oprimimos o pobre vamos queimar nas chamas do inferno? Vamos colocar a culpa neste povo. Vamos perseguir os cristãos. Nós temos aqui o Coliseu, um grande anfiteatro. Vamos colocar a culpa nos cristãos. E Nero achou a ideia maravilhosa, uma ideia demoníaca, e ali começa a perseguição ao cristianismo, conforme nós lemos aqui no livro da Revelação. Começa com Nero. Naquele anfiteatro, com capacidade, se eu não me engano, para 70 mil pessoas. Eu tive a oportunidade de ir nesse lugar, no Coliseu, e você vai andando no Coliseu, embaixo tinha alguns labirintos, que as feras, os leões, ficavam ali embaixo. E a proposta de Nero era a seguinte: se você negar o seu Deus, nós fazemos assim e você vive. Mas se você não negar o seu Deus, nós fazemos assim e você morre. E assim, meus irmãos, com essa intolerância, com essa perseguição, milhares de cristãos morreram nas arenas do Coliseu. Homens e mulheres que não negaram a sua fé. Homens e mulheres que pagaram um alto preço para que eu e você estivesse aqui nesta noite glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Os cristãos eram tão audaciosos que eles descobriram que o romano ele era muito supersticioso, ele não entrava em cemitério. Também tive a oportunidade de ir nesse lugar e começaram a fazer cultos nas catatumbas de Roma. As catatumbas de Roma são labirintos de milhares de quilômetros que você, ao entrar ali, a gente só entra com guia. Porque se você não tiver com o guia, você se perde. E o guia disse: aqui, debaixo da perseguição romana, os cristãos adoravam e glorificavam o nome do Senhor Jesus. Agora, o que me chama a atenção é que alguns historiadores, estudiosos, dizem que quando Nero levava os cristãos para o Coliseu, alguns entravam com as suas famílias, alguns entravam ali juntos, esperando o momento das feras os devorarem. Alguns historiadores dizem que enquanto as feras se aproximavam, enquanto elas chegavam para devorá-los, eles se juntavam à família e começavam a adorar o nome do Senhor Jesus. Eles adoravam, eles adoravam, eles adoravam. Enquanto Nero fazia assim, eu tenho uma conjectura comigo que os anjos, Deus fazia assim. Oh, vocês podem ver que eu estou de braços abertos esperando vocês. Antíoco Epífanes,
Nero, até chegar no 10º e último imperador desses 10 períodos que nós falamos aqui, o imperador Constantino, o último imperador de Roma, que no ano de 313, ele lança um decreto chamado Edito de Milão, onde ele diz: finaliza aqui, acaba aqui a perseguição a qualquer tipo de religião. E o Edito de Milão beneficiou especificamente o cristianismo. Onde-se então a liberdade de adorar a Deus sem nenhum tipo de perseguição, sem nenhum tipo de afronta, mas parece que a junção da religião com o Estado, da igreja, não fez muito bem à igreja, porque a igreja que era perseguida agora vai se tornando forte, vai se tornando opulenta, ela passa a perseguir. Ela passa a oprimir. Constantino funda uma nova capital, um novo império em Bizâncio, quis construir uma cidade com o seu nome, Constantinopla. Com isso, o sistema religioso muda para ali, um bispo se ergue ali em Constantinopla, o outro bispo de Roma estava trazendo para si a responsabilidade das igrejas espalhadas, e nesse momento acontece a divisão da igreja. Surge a igreja católica apostólica romana e a igreja ortodoxa grega no Oriente Médio. Por isso que você vê na televisão aqueles homens com aquela roupa preta, com aqueles incensários. Ali acontece a divisão das duas igrejas. Quem está entendendo a palavra de Deus até aqui, diga amém. A igreja vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Já foi falado aqui pelos pastores, cresce tanto em opulência, em riqueza, que os papas começam a se prostituir, que a ordenação ao clero é de qualquer maneira, de qualquer jeito, por uma barganha política. A igreja vai se corrompendo, a igreja vai se perdendo, até que acontece a reforma protestante. Deus levanta Martim Lutero, os reformadores, até acontecer a expansão do comércio da religião da Europa para o nosso país, conforme já vemos aqui, a colonização dos portugueses e espanhóis. No ano de 1500, os padres vêm ao Brasil para catequizar os nossos conterrâneos índios, ou seja, doutrinar e ensinar uma nova religião. Os objetivos se perdem, algumas pessoas têm o propósito apenas de explorar o país, sugar toda a riqueza, até chegamos aqui no período de Nassau, mais especificamente Maurício Nassau, um holandês, um militar, um comandante holandês, que é mandado pelas capitanias das Índias, um órgão holandês, para explorar a cana-de-açúcar no Brasil, e ele chega no ano de 1630, mais especificamente em Pernambuco. Neste período, este homem que chega ao nosso país, ele não é padre, ele não é católico, ele é um homem que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Ele é um homem que foi alcançado pela reforma protestante. Aleluia. Maurício de Nassau, ele é um servo do Deus Altíssimo.
E quando ele chega aqui, ele não vai explorar os índios, ele não vai abusar das índias, ele não vai roubar a riqueza. Este homem começa a fazer um trabalho fenomenal. Maurício de Nassau, ele cria ali um laboratório astronômico, ele cria um jardim botânico naquele lugar, ele traz cientistas, ele traz pessoas especializadas em artes para trazer crescimento e desenvolvimento para o nosso país. Ele não explora as pessoas. Maurício de Nassau se torna amigo do povo brasileiro, ao ponto que as pessoas começam a amar, as pessoas começam a gostar dele. Esse homem tem algo diferente. O ser humano percebe quando alguém se aproxima para tirar proveito ou quando alguém se aproxima para ajudar. Ele se torna um herói, se torna um homem respeitado. De 1630 a 1644 acontece a dominação comercial e militar dos holandeses em Pernambuco, onde reuniu um ambiente inédito de tolerância religiosa. O governante Maurício de Nassau, um homem destemido, protestante, evangélico, numa terra de colonizadores católicos. Seu bom testemunho trouxe desenvolvimento. Alguns holandeses judeus, nesse período, fogem de Portugal por causa da Inquisição. Chegam em Pernambuco, chegam em Recife e são beneficiados pelo movimento de Maurício Nassau de tolerância religiosa. Os judeus também podem adorar a Deus. Os cristãos também podem adorar a Deus. Cada um adore o Deus que você quiser. Mas, no fim da década de 40, as companhias das Índias, visando aumentar o lucro com a economia açucareira no Brasil, os holandeses decidem aumentar os impostos daquela região, cobrar as dívidas passadas e a oprimir as pessoas que ali trabalham. Os próprios holandeses, do outro lado do Atlântico, mandam uma mensagem para Nassau: oprime, cobra a dívida passada, faz esse povo produzir mais. Meus irmãos, Maurício de Nassau não aceitou isso. Ele disse: não, eu não vou oprimir esse povo. Não foi isso que eu aprendi. Praticar a injustiça, praticar a desigualdade, eu não vou oprimir ninguém. Ele resolve voltar para a Holanda, mas não praticar a injustiça. As companhias das Índias continuaram a oprimir aquele povo. Os senhores do engenho continuaram a massacrar até que eles formaram um exército. Chamaram alguns colonos que estavam ali e lutaram contra os holandeses que queriam oprimir, que queriam tirar ali algum tipo de proveito. Holandeses da Companhia das Índias. Eles lutam, vencem a batalha e os holandeses têm que fugir. Junto com os holandeses, alguns judeus que haviam se instalado ali em Pernambuco. E eu quero chamar a sua atenção para este fato. Abraão diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Quando eles expulsaram os holandeses, também expulsaram alguns judeus. Alguns foram para o Caribe. E 24 desses judeus, mais ou menos, eles foram para um lugar chamado Manhattan. Alguém já ouviu falar nesse nome, Manhattan? E eles começaram a colonizar aquele espaço. Começaram a crescer. Manhattan é Nova York. Foi para onde esses judeus que estavam aqui em Pernambuco foram. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Nova York hoje é uma cidade cosmopolita. Nova York hoje é uma das cidades mais ricas do mundo. Aleluia, a palavra de Deus não falha. O judeu está debaixo da bênção de Deus. Eles foram para lá e tornaram Nova York a cidade mais poderosa do planeta que é hoje. Mas o que eu quero te chamar a atenção nessa noite é que para chegar até aqui, alguém pagou um alto preço. Para eu estar sentado num banco confortável como esse, alguém pagou um alto preço. Para você estar adorando a Deus aqui nessa noite com liberdade, alguém pagou um alto preço. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nós ouvimos há 2 semanas atrás algo interessante. O governo da Bolívia, Evo Morales, não sei o que deu na sua cabeça, ele liberou um decreto para que os bolivianos não cultuasse a Deus em praça pública, não evangelizasse. Quantos acompanharam essa notícia? Quanto tempo que durou essa notícia, pastor Paulo? 2 semanas? 1 semana? Nem 1 mês. Sabe por quê? Quando a igreja do Senhor Jesus dobra o seu joelho e começa a orar a Deus, os céus se movem. E nessa semana ele teve que retirar o decreto, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Sabe por que a gente está aqui? É porque no dia de Pentecostes, Jesus enviou alguém especial para nos dar força, para nos dar ousadia, para nos dar coragem. Ele enviou o Espírito Santo de Deus, e a igreja vai permanecer de pé, de pé, de pé, de pé, até o arrebatamento. Quantos acreditam nessa palavra? Levante sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Nós estamos debaixo da proteção de Deus, de Deus.